Oi, gente, boa noite. Canal Vasco 68, Renato Leão falando com vocês. Tendo várias coisas para serem ditas. Se eu for repetitivo, me desculpe. Me ajudem também, curtir, compartilhar, avisar o pessoal aí. Eu estou nessa batalha aí sozinho. Se Deus quiser, dentro em pouco teremos o primeiro anunciante do canal para dar uma força pra gente. Para começar, eu ontem estava vindo lá da Barra, passando um Natal que eu espero que todos tenham passado muito bem, na casa da minha irmã, na Barra da Tijuca, e voltando pela Serra Grajaú de Jacarepaguá. Eram 10 e pouca, estava escutando o iniciozinho do giro esportivo. Eu tive o desprazer de ouvir o presidente da federação, que não vale a pena nem citar o nome, e esse cidadão dizendo que, tentando se justificar porque o Vasco e o nosso irmão Botafogo não tinham acertado a divisão de cotas. Simplesmente ele tirou dele da reta e disse que a federação não participa de nada. Ele apenas mediou e na hora do início das conversas se levantou da mesa e disse: pô, cara, não vai fazer de idiota, né? Nem minha filha de 7 anos vai acreditar nessa falácia, nessa brincadeira, né? Você não está interessado, você já fechou com o Flamengo, com o Fluminense. E o que eu acho disso tudo é o seguinte: tudo bem que nas condições atuais, até esse ano de 2022, o Flamengo veio ganhando um monte de coisa e o Flamengo teve um engajamento muito grande. Que ele possa ganhar mais por isso, por enquanto, sim, mas pouco mais. O Vasco deu provas que aonde ele se encontrava, que para mim era no buraco na segunda divisão, ele teve uma força vindo das arquibancadas, vindo de todos os lugares do Brasil, vou me abster só o Brasil, muito grande, que nenhum clube jamais fez ou teria feito. Um clube ferrado, um clube sem jogadores qualificados, um clube que sofreu até a última rodada para classificar, e a torcida sempre presente, sempre pedindo mais ingressos, e o estádio de São Januário não comportava o número de torcedores. Tudo bem, momentaneamente, quer com que eles ganhem mais, mas olha só, eles podem ganhar um pouco mais, nós podemos ganhar um pouco menos. E se formos ganhar um pouco menos, também não poderia ser igual ao Fluminense e Botafogo. Essa é a minha opinião essa está dada. Em relação à FERJ só diz que a Abrax, que é a empresa, né, que tem ligações até com o Flamengo, a Abrax é a empresa que só estava olhando para o lado do Flamengo. O que ele fez? Ele fez com que os outros ganhassem iguais. O Fluminense, espertamente, que eu não acho isso esperteza, acho isso superveniência, ele esperou o Botafogo e o Botafogo Vasco saírem, não cumprir, na verdade, nem entraram em acordo, e aí ele aproveitou essa situação para ganhar uma farpela a mais. É o pão e circo, que é o papel que o Fluminense tem exportado nesses últimos anos. Encerrando o assunto, eu vou dar aqui para vocês mais ou menos a tabela dos próximos jogos do Vasco, tirando a copinha que eu já tinha anunciado, que começa para o Vasco dia 4 de janeiro. No dia 15 de janeiro, um domingo, o Vasco estreia com o Madureira no estadual. No dia 17, na terça, ele joga com o River em Miami, aquele torneio em Miami. No dia 18, na quarta, no dia seguinte, ele joga com o Audax pelo Carioca. No dia 21, no sábado, ele volta a jogar pelo torneio contra o Inter de Miami, cujo dono é o David Beckham. No dia 22, no domingo, ele joga com o Botafogo. Jogo esse, por incrível que pareça, que pode valer pelo torneio, pelo Carioca, jogado em Miami. No dia 25, numa quarta-feira, ele vai jogar com a Portuguesa, com a Luzinha da Ilha. No dia 29, no domingo, ele joga contra o Volta Redonda, também pelo Carioca, além da Lusa. E no dia 1º de fevereiro, numa quarta-feira, ele joga com o Resende. Aí vocês vão me perguntar: como é que o Vasco vai jogar dia 14 nos Estados Unidos? Desculpa, dia 14 não. Ele vai jogar dia 17 no estádio contra o River e no dia seguinte contra o Audax. Vão ser 2 times. E do jeito que está sendo levado o Carioca, com essa divisão de conta, o pouco caso que estão fazendo, vão botar qualquer um para jogar. Por isso que alguns jogadores, como o PV, o Paulo Vitor, lateral esquerdo, ele vai ter que comer a bola, porque o contrato dele é até agora o meio do ano, até junho.
E é uma oportunidade que ele vai ter. Provavelmente ele vai ser o lateral esquerdo titular. Não sei, não me pergunte, que até agora ninguém, mas absolutamente ninguém disse qual time que o Vasco vai levar para disputar o Carioca, vai levar para disputar o torneio de Miami, e o que está na Copinha, tem muito da Copinha que nem sub-20 era ainda, passaria a ser primeiro ano e que vai já profissional, o caso do Paulinho. Então, assim, é muita coisa que tem que acontecer nesses dias. Em relação à contratação, espero eu, né, pelo que eu li, escutei e vi, o goleiro Ivan, que estava no Zenit da Rússia, ele pertence ao Corinthians, e o Corinthians, hoje, o Corinthians é um dos clubes que tem melhor trato em negociações com o Vasco, e estaria praticamente quase tudo acertado para o Ivan vir para o Vasco. É uma vontade dele, um goleiro jovem de 25 anos, com muito futuro pela frente. Inclusive o Tite andou convocando ele para 2 jogos amistosos que a seleção fez. Então é um goleiro muito, mas muito promissor mesmo. Na pior das hipóteses, o contrato dele iria até o meio do ano, mas eu acredito que essa negociação seja feita. E concomitante a isso, parece, por incrível que pareça, que o Thiago Rodrigues, o nosso goleiro, que nos salvou no último jogo, ele possa ficar. Não deve ter tido nenhuma proposta boa, então as coisas reverteram de uma maneira que ele possa ficar no Vasco. O Luca Orediano já se despediu dos companheiros, já está arrumando as coisas, já está vindo para o Brasil. Então, assim, só não foi anunciado oficialmente como o Lucas Piton, mas tanto ele quanto o Lucas Piton, para mim, já fazem parte do plantel vascaíno. Como o Ivan está muito perto, como o Vasco está, uma contraproposta feita por Atlético Tucumã da Argentina, pelo zagueiro Manuel Capasso. Um outro jogador argentino que estão especulando é Juan Inácio Nardoni, 20 anos. Ele é um meia que joga no Sion Santa Fé, mas querem pedir absurdo de 5 milhões de dólares. Igor Silva do Lorient. O Lorient está pedindo, ele é lateral direito, 4 milhões de euros por ele. O Franco Fagundes, que era uma negociação que estava esquecida, ele quer jogar no Brasil, ele é uruguaio, joga no Nacional do Uruguai, atacante de 22 anos. Para vocês verem como é que as coisas estão tão diferentes, eu não quis fazer levantamento de anos anteriores, mas eu quis só me abster a prestar atenção nas contratações atuais. Pedro Raul, 10 milhões. De Luca, sem custo. Léo, 16 milhões. Lucas Piton, 16 milhões. Luca Orediano, 21 milhões. Tudo em reais, tá? Então, assim, até agora, esses 5 jogadores, olha a diferença. Soma, vê quanto é que dá. Olha a diferença do que nós agora temos para o que nós tínhamos, que infelizmente, não querendo falar especificamente de nenhum jogador, era um jogador de refugos. E aí, gente, eu fiz uma coisa que eu queria falar, antes de falar de outros jogadores que não tem nada a ver com o Vasco, que virão pro Vasco. O pessoal fala muito carioca, eu mesmo sempre amei muito carioca, mas do jeito que tá essa bagunça, dá até nojo e raiva. O Vasco hoje, ele presta atenção na Copa do Brasil e no Brasileiro, porque além de serem mais importantes, que dão vagas, principalmente brasileiro, para Libertadores, a Copa do Brasil paga valores absurdamente altos, e o brasileiro também tem premiação até o 16º, 17º, 8º e o 25º aí não tem premiação. Então é uma coisa que, além de dar uma projeção cada vez maior para o Vasco e tal, o Vasco está arrumando um time, não sei se para ser campeão, porque eu sou sempre otimista, mas para ele ir para cada vez mais longe na Copa do Brasil e fazer um campeonato bom, um campeonato brasileiro bom. Antes que eu esqueça, o Vinícius Zanocelo, parece que o Vasco de novo foi até o Santos e fez uma proposta. Esse menino de 21 anos, volante, que foi adquirido pelo Santos na Ferroviária de Araraquara, ele tem um contrato até outubro de 2027, mas o Vasco já mostrou interesse nele. Em relação aos jogadores, para fechar, outros 2 jogadores também, que ainda estão naquela novela, de Diego Valois, que o Vasco aumentou a proposta contra a proposta de 6 milhões por Tadjeres, e o Robert Morales, é um atacante paraguaio que joga no Cerro Porteño. O Vasco também mostrou interesse e sondou o staff do jogador.
Gente, olha como é que é o destino das coisas, né? As pessoas falam, eu não conheço jogador, eu não conheço jogador, eu não conheço jogador. Existe uma coisa que não existia na minha época, quando eu joguei futebol de salão, e até poucos anos atrás, existe uma coisa chamada scout, performance. Isso tudo hoje em dia, existe uma equipe especializada nisso, até empresa. Se eu não estiver enganado, até a Altier FC foi contratada pelo Vasco para dar um suporte maior ainda do que já tem lá, para contratar jogadores. Então, assim, o Davidson, que é um jogador que eu sempre gostei, tem 31 anos, se disse vascaíno e tal, saiu campeão pelo Palmeiras fazendo o título da da Taça Libertadores. Cara, ele está no Cuiabá. Vocês sabem quanto é que ele ganha? 300 mil reais. E ele está no imbróglio lá, porque ele pediu mais 100 mil, o Cuiabá só quer dar mais 50. Você vê, um atacante de 31 anos que joga no Cuiabá, que antes de ser clube de empresário ninguém conhecia. Eu conhecia o misto, o Operário, eu não conhecia Cuiabá. O Cuiabá passou a existir agora. Está pagando 300 mil reais ao Davidson. Ah, você queria ir no Vasco? Queria, mas ele não vai vir, porque ele foge aos padrões da 777. E eu queria, gente, fazer uma outra observação em relação ao jogador, né? Tem jogador que a gente acredita, mas muitas vezes não é por culpa dele, não, hein? Muitas vezes é por culpa de quem o cerca e de empresário, principalmente. Eu conheci muito bem, fiz até uma certa amizade com a família, foi meu vizinho aqui, quase foi meu atleta, jogou contra mim em futebol de salão, quando eu era treinador, obviamente, é o Bruno Cozendei, que apareceu com uma grande promessa. Jogador alto, forte, inteligente, tinha um passe maravilhoso, bom finalizador, batedor de falta, um exímio batedor de falta. E as pessoas não entendem. Aí dizem que não é jogador pro Vasco, não serve. As pessoas não têm paciência. Como disse um menino que jogou com meu filho, ele falou assim, há 2 anos atrás, tio, para subir no Vasco é complicado. Porque os garotos sobem com 19 e 20 anos com aquela responsabilidade de ter que resolver. Não é por aí. Então você acaba queimando às vezes mais do que uma geração. Esse jogador específico hoje ele é o 10 do América. Ah, é o 10 do América. É o 10 do América, e aí? O Bruno Cozendei, que eu falei antes, ele jogou no Vasco, jogou no Criciúma, jogou, se eu não me engano, no CSA ou CRB, eu confundo os dois, desculpa. Ele estava jogando no Ho Chi Minh City, do Vietnã. Agora ele vai disputar o Madureira, pelo Madureira. Ele é segundo volante. Ele vai disputar pelo Madureira o Campeonato Carioca. Torço muito por esse menino também. E o outro menino é o Lucas, que eu chamo de Luquinhas. Esse garoto jogou futsal no Vasco, gente. É o Luquinhas que veio até ano passado, se eu não estiver enganado, ou esse ano mesmo, acho que foi esse ano, porque estamos no final do ano. É o Lucas, que eu chamo de Luquinhas, acho que é o Lucas Oliveira, não sei, que veio do Bangu, que ele bagunçou o time do Vasco todo no estadual. Meu irmão, esse jogador no futebol de salão, ele pegava a bola no goleiro, furava até a rede. Habilidoso, voluntarioso, vai para dentro, no 1 contra 1 não tinha para ninguém. O que acontece? O rapaz sai ganhando uma farpelinha no Bangu, sei lá, 2.500, passa a ganhar 30 mil no Vasco. Aquilo é a sobrevivência do cara. As pessoas não pensam que atrás de jogador de futebol tem um ser humano e tem uma família. Esse jogador, num jogo que eu não sei se foi contra a Tombense, e o Zé Ricardo acreditava nele, porque o Zé Ricardo conhecia o jogador, como eu acredito que acredite, ele ia para dentro, perdia a bola. Ele cruzava, dava de canela. Ele pegava a bola, pisava, tropeçava. Ele é ruim? Não é ruim, gente. Se ele fosse ruim, ele não chegava nem a profissional. Se ele fosse ruim, ele não estava no Vasco. Aí tu vai dizer, mas você está entrando em contradição. Porque ele, você disse que vinha muito refugos. Sim, vinha muito refugos. Muitos. E jogadores profissionais. Só que esse menino não era refugo. Esse menino foi uma contratação da associação em cima do que tinha sido visto dele, em cima de análise de números. É uma pena.
Vocês o quê? Preferem o quê? O Ranisauro? Isso aqui é da minha filha. Eu prefiro o Ranisauro. Como vocês enxotaram o Ranisauro do Vasco, eu achava que ele podia ficar. Ele foi útil para o Vasco na Série B. Ah, mas isso e aquilo, e quem não erra? O Messi errou pênalti na Copa, foi campeão do mundo. E o Raniel foi que pegou a bola, botou debaixo do braço e bateu o pênalti, que nem por ele foi sofrido pelo Alex Teixeira no jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Então, gente, vocês têm que prestar muita atenção de fazer análise de jogador, como análise de ser humano que é feito mesmo por todos, por uma atitude. O cara toma 10 atitudes positivas, a pessoa faz uma atitude errada, ela é condenada por aquilo às vezes pela vida toda. Meus amigos, eu desejo uma boa noite a vocês. Se eu tiver mais alguma coisa, eu os procuro e eu peço encarecidamente que vocês curtam, compartilhem, divulguem, peçam para se inscrever, porque o canal é pequenininho e estou esperando ele ficar cada vez mais legal e maior. Se Deus quiser, já estaremos aí entrando o ano já com o primeiro anunciante da gente. Fiquem com Deus, um beijo a todos.